Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Realmente, domingo, quando eles chegaram, aí os jovens me deram alguns relatos, né? Alguns relatórios e eu falei, parabéns para vocês. Eu fico feliz, vocês foram muito bem ensinados, porque falar que não deu trabalho mesmo, né? Mas é um árduo trabalho de longo tempo, né? Pastores aqui, Reinaldo, sempre tentando ensinar esse povo, né, Reinaldo? E graças a Deus, está vendo? A gente acha que as pessoas não aprendem, louvado seja o Senhor. Vocês aprenderam sim, principalmente porque nem é só pela responsabilidade do peso de ser cristão, mas também por educação. Quando você é educado, você está honrando a pessoa do lado, amém? Está honrando o outro, então a educação também faz parte. Fernanda Carvalho, ela não veio, né? Então eu vou dar os avisos aqui, irmãos, rapidinho, antes da ministração. Sábado agora, tia Carminha. Ô, tia Carminha, eu queria que você desse esse aviso, tia Carminha. Não quer vir correndo, não, antes que eu dê os outros aqui, faz favor. Gente, batismo. Procure aí a Fernanda, como ela não veio, vocês vão dar no WhatsApp. Mas hoje, quem já deu o nome, eu gostaria que procurasse a Denise. Denise, faça assim, fazer um favor, aquela lindona loura ali. Vocês irão procurá-la depois do culto, beleza? Quem já deu o nome para batismo, procure a Denise depois do culto. Gente, quarta-feira nós temos culto às 7h30 da noite. O TLC, né, é a escola bíblica, domingo, 9h30 da manhã. Sexta nós temos os juniores, estão com o tema da alma, né, como estamos trabalhando durante o ano, a identidade 3D, agora chegou a alma, então eles estão trabalhando a alma. Pai, mande, e se você, pai, não sabe nada sobre o que é alma, vem aprender também em nome de Jesus. Juniores é 6h30, e tem oração. Celso, oração normal, 7 horas. Então tá bom. Esse aviso é importante, Carminha. Amém? Graças e paz, igreja, amém? Recadinho da rede de crianças, né? Sábado agora, nós iremos comemorar o Dia das Crianças de uma vez. Nós sabemos que tem a Semana da Criança, então nós iremos comemorar o Dia da Criança com uma programação diferente, amém? A tia Marina, que trabalha com animação de festa, vai estar aqui abençoando, fazendo oficinas com as crianças. Então vai ter oficina de slime, vai ter algodão doce, vai ter brincadeiras. Então vai ter várias coisas para as crianças, né? Atividades, né? Então assim, vai começar às 9 horas da manhã e a duração é de 2 horas. Irmãos, eu sei que tem muitos irmãos me cobrando salinha, sabe? Eles me cobram salinha até hoje. Infelizmente, com o distanciamento, com o uso de máscara, eu não posso limitar o número de crianças ali, não. Se falar que são só 7 por sala, quem que eu vou escolher aqui dos 7? Fica uma situação meio complicada. E outra porque as nossas monitoras ainda estão vacinando, amém? Então, outra coisa é o seguinte, aí o pai reclama, fala, a salinha está fazendo falta, a salinha está fazendo falta. Aí eu penso, a salinha está fazendo falta para o seu filho ou para você? Aí você pensa, para o meu filho. Mas vamos falar, nós estamos tendo culto infantil. Todo sábado, né? Todo sábado não, mas de 15 dias nós temos culto infantil. E tem pai que nunca trouxe o filho no culto infantil. Então eu penso, até onde o propósito da salinha é para você ou para o seu filho? Porque se for para o seu filho, você deveria estar trazendo o seu filho no culto infantil. Porque se for só para você ficar sossegado na hora da palavra, irmão, isso é egoísmo. E você está sendo errado com o seu filho. Então, eu estou puxando a orelha também, porque a gente está se movendo, a gente está fazendo programação para atender as nossas crianças, a gente sabe da responsabilidade do Ministério Infantil, nós sabemos dessa responsabilidade que o Senhor nos deu, mas nós sabemos também que é a responsabilidade primeira dos pais. Amém? Então, assim, que o Senhor possa abençoar, que você traga os seus filhos nos sábados, em nome de Jesus. E as pessoas que nos abençoaram com ofertas, com guloseimas, que nós iremos... A gente agradece também em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, tia Carminha. Antes que eu me esqueça, Josi, pega aquele negocinho comigo no final do culto, tá? Pra gente distribuir junto.
Irmãos, o aniversário da igreja está chegando. Amém? 15 aninhos de ser feliz. Louvado seja Deus, a honra e a glória ao Senhor. 15 anos de ser feliz. Finalzinho de outubro é o aniversário da igreja. Jojo, faz um favor para mim. Chega esse ventilador mais próximo, fazendo favor aqui. Isso. Vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Vamos lá, a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, só para se concentrar. E depois de tanto, né, a gente falar, os avisos, a gente tem que pedir a graça do Senhor Jesus Cristo para abrir nosso entendimento, nosso ouvido espiritual, para ouvir e entender a palavra do Senhor. Pai, louvado seja o Senhor. Espírito Santo, me conduza nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Me conduza também na ministração da ceia do Senhor. Pai, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que todos que aqui entraram por aquele portão, venham ter um entendimento também, a clareza, Pai, o rasgar, realmente aquele rasgar do véu, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham absorver e praticar a Tua palavra todos os dias, para a glória do Senhor. Amém? Amém? A gente gosta que vocês respondem, amém? Porque senão a gente fica assim, parece que vocês não estão percebendo, não estão entendendo, a gente fica assim meio, né? Eu, pastor Ezequias, fica assim, a igreja fica calada, mas eu falo assim, pastor, porque eles estão prestando atenção, né? Eles estão olhando para a gente assim, eles estão escutando, não é verdade? Né, pastor? Vamos lá, a palavra do Senhor, já são 7h20, Jeremias 15. Eu sempre peço ajuda aos meninos, porque, gente, lá em casa eu uso óculos, mas é porque para perto, para longe eu consigo enxergar, mas para mim ler a Bíblia é muito pequenininha, então eu gosto do recurso aqui, amém? A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso, estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Essa frase doeu. Deus estava falando para o povo de Jerusalém, um povo escolhido seu. E ele disse, já estou cansado de me arrepender. Não é arrepender de te dar chance, assim, de te dar chance, viu, irmãos? Olha, vamos falar hoje sobre pecado. Pecado e a sua gravidade. Guarde bem esses versículos aí. Olha, quando nós pregamos a palavra do Senhor, seja aqui no altar, seja na rua, onde você estiver, quando nós pregamos a palavra, é para 2 situações, não é mesmo? Primeira, para a conversão das pessoas. Primeiro você vai ganhá-la para Jesus. E depois, a segunda situação é que depois de convertidas, de aceitar a Jesus,
A nossa pregação é para que não saiam da presença do Senhor. A nossa pregação é para não pecarem. Mas se pecarem, porque nós sabemos que nós somos pecadores, vamos tentar não pecar tanto, mas a nossa pregação é: se pecarem, se arrependam rapidamente. Guarde esses versículos, nós vamos ler muitos versículos hoje. Então, vou pregar mais versículos para você entender, e eu espero que em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que você fique gravado esses versículos no seu coração. Irmãos, nós sabemos que o pecado, ele desagrada a Deus, e ele nos afasta de Deus. Mas nós sabemos também que as pessoas cansam a Deus com sua teimosia em fazer o que é errado e acham que Deus, por ser bondoso, amoroso, longânimo, né, longanimidade é dar tempo até para você se arrepender. Então as pessoas acham que por Deus ser isso, ser bondoso, amoroso e longânimo, que Ele estará sempre disposto a ter relacionamento com elas. Estou tentando falar o mais pausadamente possível para ficar gravado, irmãos. Nós vamos pregar sempre contra o pecado. Para quê? Para preservar a sua vida espiritual. Amém? Então, essa é a nossa obrigação. Jesus nos incumbiu. E um peso maior está sobre nós, líderes, pastores, mestres. Tem um peso maior, é uma obrigação maior. Agora, cabe a vocês, cabe a nós, aceitarmos essa palavra ou não. Porque, irmãos, como líder, pastores que somos, tem experiências, né, situações que nós vamos deixar vocês passarem, para vocês aprenderem, como aprendizado mesmo. Não, isso aí, vamos deixar. Até onde que vai? Agora, irmãos, tem situação que nós não vamos deixar você. Nós vamos te alertar. Nós vamos falar, vamos chamar a sua atenção mesmo. Por quê, irmãos? Porque muitos ainda não conseguem enxergar. Ou perderam, né, como eu já preguei isso anteriormente, perderam a sua visão espiritual. Então, ela também pode perder, por perder a sua visão espiritual, por causa do pecado, ela também pode perder a sua salvação. E eu vou dizer uma frase muito pesada, mas que você vai entendê-la mais na frente. Há pecados que impedem a sua ida para o céu. Mas você pode dizer: pastor, mas aquele versículo, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está errado? Não, purifica mesmo, mas purifica para o arrependido. Amém? Arrependido. Então, irmãos, não é chatura nossa, né, ficarmos aqui te alertando a vigiar. Nossa, a pastora só prega coisas assim, só... né? Muitas pessoas falam, só cajadada, só... Não, irmãos, não é chatura nossa, né? Ficarmos te alertando a vigiar, a fugir do pecado, a não brincar com ele, irmãos, a ter uma vida exemplar. Porque se nós tivermos brincar, né? Eu principalmente, os líderes, vemos vocês brincarem com fogo, a gente vai permitir? Ainda mais se a pessoa ela é imatura. Então, não mesmo. É como se fosse uma mãe vendo um filho brincar com fogo. Não vai deixar. Porque ele não sabe, não tem entendimento, a criança, né? Então, irmão, se você está fazendo algo que vai prejudicar sua comunhão com Deus, vai ofender a Deus, sujar o nome de Cristo e da sua igreja, como podemos permitir? Agora, interessante.
Nós devemos ignorar a sua situação só porque você diz que está tudo muito bem? Porque a gente chega para esse tipo de pessoa, a gente fala, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Ele fala, está tudo bem. E está brincando com fogo. Está brincando e rodeando o pecado. Irmãos, a nossa experiência nos ensina que se nós permitirmos um pouquinho que seja esse afastar de Deus, essas coisas que você julga normal, não tem problema, você perde a noção do que é pecado. Por isso que as pessoas vão se distanciando do Senhor, porque elas já estão tão viciadas em fazer o erro, tão normal fazer o erro, que ela já perdeu a noção do que é pecado. E literalmente, irmãos, a pessoa ela perde a noção do que é ridículo a uma postura cristã. Ela já perdeu a referência. Ela pode até saber, mas ela já perdeu. Aí vira uma bagunça. Vira uma bagunça. A pessoa, ela não sabe quando parar ou quando já está afetando a sua fé em Deus, a sua comunhão com o Pai. Ela já perdeu, irmãos. Porque o pecado, ele é assim, ele só vai acumulando, e só vai te julgando mais para o lamaçal, mais profundo, mais profundo. E se nós não dermos um basta, irmãos, logo no início, a situação, ela só vai complicando. Por isso que eu disse que é o pecado e a sua gravidade. Se nós não dermos um basta naquilo que você está detectando agora, que o Espírito Santo está te incomodando agora, a parar de fazer, ou a parar de falar, ou a parar de sentir, se você não parar agora, vai estar se complicando, e de apenas um simples erro, vamos dizer assim, né, que é um jogo de palavras aqui, um simples erro, o pecado ele vai aumentando, a cegueira também, e quando nós assustamos, irmãos, a pessoa pulou do prezinho do pecado, aqui também eu vou brincar com a palavra, pulou do prezinho do pecado para o nível Harvard. Harvard, irmãos, terrível. Sabemos que não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, é pecado. Mas sabemos que tem diferenças de consequências, não é verdade? E isso, estou falando no básico. Porque essa pessoa, ela vai se contaminando, se sujando, e ela não vai se dando conta do que está acontecendo, irmãos. Isso é aí no mundo afora, tá? Por quê? Porque ela não se dá conta, porque também ela perdeu essa conexão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que Deus, né, deixou após o Jesus subir, é que faz esse acordar, tipo assim, olha, você está saindo da rota, olha, isso não está certo. É aquela vozinha que você teima em não escutar, e você fala assim, não, peraí. É o Espírito Santo, e muitos já perderam essa conexão. E olha que é Ele que intercede por nós. Irmãos, eu vou citar alguns exemplos aqui, da gravidade de alguns pecados, que se você não for confessando-os e nem se arrependendo deles, olha a gravidade da situação que muitos chegam. Muitos chegam a escarnecer. Não sei o que é isso, você vai buscar lá, eu não vou te falar. Quero deixar você curioso. Muitos irmãos chegam a escarnecer, a zombar, a blasfemar de Deus e a blasfemar do Espírito Santo. Até dói em mim. Eu estava vendo um programa de televisão, a Amanda estava na hora, que revolta que eu dei, irmãos, que revolta. Eu falei, essa pessoa está blasfemando de Deus, isso doeu, dá vontade de socar a pessoa, até pecado, né? Porque dói. Eu sei que Deus não precisa de defesa, mas Deus precisa de apoiadores, de filhos que realmente o amam de verdade. E a gente vê aquelas porcarias
blasfêmia. Amanda, isso é uma blasfêmia. Estão blasfemando. Estão, irmãos, apostatando da sua fé em Cristo Jesus. Estão negando o senhorio de Cristo com suas escolhas e seu achismo. E você acha que está longe? Não está, não. Está dentro da igreja. E eu vou te provar. Irmãos, essas pessoas estão buscando para si condenação. E é isso que é a ministração da ceia do Senhor. Porque essa frase é muito famosa, mas muitos embarcam aí, com óculos de neon e tudo mais, para uma liberdade. Se tornar libertinagem, pouco custa. Mas muitos crentes estão embarcando nessa libertinagem, achando, eu tudo posso em Cristo, posso todas as coisas, mas já embarcou no caminho errado, porque perdeu a direção, irmãos. E tem um limite para tudo. Esse último versículo de Jeremias ali que nós lemos, mostra, Deus mostra isso, que há um limite. Até para a sua longanimidade. Porque a longanimidade não é eterna. Ela é um tempo. Irmãos, há um limite para o que podemos e o que queremos fazer. Preste muita atenção. Quando você entregou a sua vida a Cristo, ela não mais te pertence, ela pertence ao Senhor. Então você deve a Cristo. O que nós estamos fazendo, irmãos, edifica? Se não edifica, não faça. É profano, irmãos? Corre! Corre! O que é profano? Pastor, vá procurar, vá buscar conhecimento. Eu acho que Deus gosta que eu pregue essas mensagens, né? Só pode. Porque me fala tão forte esse coração. Irmãos, muitos não estão nem aí se estão entristecendo a Deus, ofendendo ao Espírito Santo. Não estão nem aí, irmãos. Já perderam totalmente a noção do ridículo de uma postura cristã que Cristo realmente nos ensinou. Se é cristã de Cristo, né? Você vai entender essa gravidade. Agora, põe para mim em 1ª carta João. Irmãos, não é à toa que João escreveu esses versículos, e muitos de nós lemos e às vezes nós não entendemos. Mas hoje nós vamos ter clareza em nome de Jesus. 1ª carta de João 5, somente os versículos 16 e 17. Olha, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para morte. Vamos dizer, irmãos, bem a grosso modo para você entender, os pecados que não são para a morte, são mais ou menos os pecados corriqueiros. Estão errados? Sim. Mas os pecados corriqueiros, só para você entender que está errado essa palavra, mas é só para você entender. Quais são os pecados para a morte, irmãos? Eu quero que vocês entendam que quando nós aceitamos esses pecados corriqueiros e não o confessamos e não nos arrependemos desses pecados, eles se tornam pecados para a morte. E os pecados para a morte são aqueles que eu citei ali anteriormente. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que se você ler, lá diz que não tem perdão. Não tem. Os apostatas da fé, os que negam a Cristo, né? Depois de passar, sabe por que é interessante? Que esse versículo, irmãos, está falando, bota no 16, por favor. Se alguém vir pecar uma pessoa lá do mundo, é isso que está escrito? Não,
vi pecar seu irmão. Está falando de um pecado de um irmão daqui de dentro das igrejas. Não é lá de fora. Esses pecados, irmãos, para a morte os suicidas, que não têm parte no reino do Senhor, são aqueles que negam a Cristo e o crucificam novamente, são os apostatas, são os blasfemos. E por isso que eu quero que você entenda que você não pode permanecer nesse errinho que você acha que é um errinho. Você tem que sair dele correndo, porque ele pode te levar a um grau maior. Você pode perder a visão, irmãos, porque as pessoas, elas saem, quando elas chegam nesse nível aí de João aí que está falando, as pessoas saem totalmente do caminho. E é interessante que ela acha que não, porque é um irmão da igreja, ela já perdeu a comunhão, mas ela acha que não. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo convença o seu coração. Irmãos, são pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja. Esse é o nosso alerta. Por isso nós iremos sempre pregar contra o pecado, porque senão você vai perder a visão do céu, vai perder o caminho. E o que adianta vir à igreja se você não vai para o céu? Olha, a igreja te ajuda demais, porque nós estamos aqui para ajudar. Mas se você não buscar a Cristo, não confessar os seus pecados e não se arrepender, irmãos, isso cabe a você. Nós estamos te ensinando o caminho, mas a escolha é sua. Amém? O que eu quero dizer? Que esse relatório de João aqui, dos que pecam para a morte, irmãos, é a gravidade daquele que deixou os pecadinhos, vamos dizer, né, com as pinhas aí. São pessoas que pecam deliberadamente, irmãos, com consciência. Sabem que estão errados e fazem a si mesmo. É isso que eu disse antes. Se nós não confessarmos esses pecados corriqueiros, se não nos arrependermos desses pecados, irmãos, agora, esses pecados, eles podem nos levar a um estado pior que o primeiro. Vamos lá, gosto de provar biblicamente, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Olha, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, somos nós, aceitamos a Jesus, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Olha que situação que muitos estão entrando. Não quer dizer que, então não vou nem aceitar Jesus. O que é isso? Estou nem rascado. Não aceita para você também ver não, como é que vai ficar pior. Se com Cristo nós estamos andando, Ele nos dá a graça, é nós não sairmos, irmãos, da presença do Senhor. Por que Ele expressou lá em Jeremias que Ele estava indignado com o povo? Porque o povo estava adorando outros deuses. Porque o povo estava aceitando porcaria. Sabem o que é a verdade, sabem do ensinamento desde antes, assim como nós, sabemos que nós não podemos pecar, sabemos que temos que andar corretamente, e ainda a gente faz. Ainda que a gente peque, nossa, Senhor, não foi a minha vontade, me perdoa. Perdão é imediato. Agora, irmãos, aqueles que ficam protelando, não, peraí. Não foi bem assim, né? Fulano me levou, aconteceu, entendeu? Foi assim. Ô, irmão, mascara aí não. Você já está fora. Arrepende logo. Se você continuar nessa enrolação aí, o pecado só vai te engodando, daqui a pouco você está no emaranhado, que já é pecado para a morte.
Pesado, né? Sofri também para escrever essa palavra, viu? Então não fique, irmãos, mascarando sua situação espiritual, dizendo, está tudo bem. Eu vou na igreja, eu sento lá, nossos louvores são maravilhosos. A palavra, eu acho todas lindas. Eu até dizimo, eu até oferto de vez em quando. Estou bem, estou bem. Isso, irmãos, é o nível básico de um cristão. Eu já disse que isso aí é o básico. Eu já preguei sobre os níveis de cristão, já? De crente? Isso é o nível básico. Você tem que sair desse nível básico. Senão, o pecado vai te engodar. Satanás sabe da sua fraqueza e você pode cair numa armadilha maior. Então, fique atento. Busque mais o Senhor, busque conhecimento, busque libertação, busque transformação, amém? Renovação da sua mente, em nome de Jesus. Eu ministro para vocês agora, pela graça do Senhor. Mesmo que você não tenha vontade, você vai ter uma vontade de buscar, uma sede tremenda de buscar ao Senhor. Você aceita? Diz amém. Irmãos, então, não fique mascarando a sua situação espiritual, confesse logo. Não deixe Deus expressar aquela frase horrenda que me machucou muito. Não deixe Deus falar, eu estou cansado de te dar chance. Eu estou cansado. Porque não é, irmãos, porque nós frequentamos uma igreja que nós já estamos na bênção e nós já estamos salvos. Muito longe disso, tá? Se você quer mais informação, nos procure. Nós temos mais informação. E agora eu vou te dar mais uma de Hebreus 6, para a sua informação, para você não ficar só vindo na igreja e voltando. Você tem que fazer mais para o reino. Para você não cair nessa armadilha aí, ó. Hebreus 6, 4 ao 6. Porque é impossível. Se é impossível, para nós, não tem jeito. Que os que já uma vez foram iluminados. O que é essa iluminação, irmãos? É a sua clareza, o seu conhecimento do Evangelho. Amém? Descortinou Cristo para a sua vida. Olha, e provaram o dom celestial. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Você já viu imensas coisas, manifestações do Espírito Santo. Você sabe que Deus é real, que Cristo morreu. Mas olha aqui. E provaram da boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E recaíram. Não estou dizendo desviar e ir para o mundo, não. Porque aí Deus ainda tem uma chancezinha para você. Mas recair, irmãos. Sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus, o expõem ao vitupério, à vergonha. Irmãos, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que é esse pecado aí, irmão, de recair? É aquele pecado que você, é um pecado doméstico, vamos dizer assim. Você não se arrependeu dele, você não é arrependido, por isso que não tem outra vez de você ser renovado. Estamos entendendo a gravidade do pecado, irmãos? Quando nós deixamos eles, quando nós recaímos realmente e caímos nesses pecados de blasfêmias, queremos nos suicidar, irmãos. Quem é crente não pensa em suicidar, não. Aí pode até entrar em depressão, pode, mas pelo amor de Deus, está faltando algo. Se você chega a negar a Cristo, estão crucificando novamente o Filho de Deus. Aí não tem perdão, irmãos. Você está cuspindo na cara de Cristo. Então a nossa salvação, irmãos, ela depende da nossa perseverança em Deus. Amém? De não perdermos a nossa fé e o amor por Deus, pela palavra, pelo reino, é tudo, irmãos. Nós temos que continuar no caminho, perseverando e não sendo engodado nem contaminado pelas coisas do pecado, pelas coisas agradáveis que às vezes você vê lá. E principalmente, irmãos, a nossa salvação, a nossa vida eterna, depende de nós fugirmos do pecado que tão de perto nos rodeia. E a gente acha que está longe. Não, eu estou escondida em Deus, Deus vai me livrar. Vai se você se arrepender. Se você não se arrepender, já era. É
é a pregação, irmãos. E nós vamos pregar sempre assim. Paulo, ele fala uma palavra linda no fechamento do seu ministério. Ele entendeu isso muito bem. Eu amo o ministério de Paulo, a pessoa de Paulo em si. Não conheci, mas pelas cartas parece que a gente já, né? É uma coisa assim. Mas ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Paulo. Então, irmãos, não deixe para depois a sua confissão do seu pecado e o seu arrependimento. Não deixe para depois, amém? Hoje, a gente traz isso à ceia, mas é uma pregação que tem que ser sempre. Confesse sempre o seu pecado. Se arrependa mesmo, um arrependimento, genuíno de coração, irmãos. Não deixe para depois, amém? Porque eu vou dizer para vocês, nós estamos caminhando para o final. E vai chegar uma hora, um dia, um tempo, em que as pessoas irão procurar Deus e elas não irão mais achar. Não irão. Então não seja essa pessoa que viveu anos dentro de uma igreja, que diz ser irmão e ainda não experimentou as maravilhas do Senhor, ou foi contaminado pelo pecado e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos, irmãos. Nós vamos pregar sempre isso. Essa é a exortação do Senhor essa noite. Amém? Não deixa para depois, amanhã não. Confesse hoje, enquanto ainda há tempo, irmãos. Reconcilie-se com o Senhor. Confesse o seu pecado e arrependa. Amém? Em nome de Jesus. Então não espere Deus dizer aquela última frasezinha. Olha, eu estou te vendo, eu estou vendo o que você está fazendo. Aí você vai esperar Deus falar assim aqui: já estou cansado de me arrepender. Já estou cansado de dar chance para Jerusalém. Já estou cansado de dar chance para essa pastora Elaine, que só fala, porque Ele nos conhece. Não deixe Deus falar: olha aqui, fulano, basta. Já estou cansado de te dar chance. Não espere Deus dizer isso. E vou fechar com esse versículo de Hebreus 10, que é essa nossa pregação. Mas antes de lermos estes versículos de Hebreus, irmãos, como eu disse, eu não vou pregar, estou deixando a palavra pregar. Estou só dando uns arremate, porque a palavra em si, ela já é abençoada e poderosa. Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça, vamos ministrar, porque eu preciso que você ministre a você mesmo, para você entender estes versículos de Hebreus. Coloque a mão sobre a sua cabeça e fala assim: Senhor, traga esclarecimento à minha mente. Você vai dizer, tá bom? Está dizendo aí? Coloque a mão agora sobre o seu coração e diga: Senhor, abre o meu coração, amoleça o meu coração, para entender e amar a Tua palavra. Agora coloque a mão sobre o seu ouvido e diga: Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no nome do Senhor, destape este meu ouvido. Que eu ouça agora as palavras do Senhor e que o meu ser venha a ser transformado e venha a ser liberto. Amém? Então vamos lá, a palavra do Senhor. Hebreus 10, a partir do versículo 25, prestem bastante atenção, porque aqui ele vai falar sobre várias coisas, mas tudo dentro do pecado. Não deixando nossa mútua congregação, congregação geral, tá? Outras falam a versão, não deixando a vossa congregação, né, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse aí fala para a gente não parar de vir à igreja. A igreja salva? Não, mas ela te ajuda. Porque se pecarmos voluntariamente, aquilo que eu estava dizendo, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha, irmãos, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer que o sangue de Jesus já não presta para você, já não faz mais efeito, porque o pecado ele só é purificado quando você o confessa e se arrepende dele. Então, para essas pessoas aí
elas não são arrependidas. Mas para elas, olha assim, mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se alguém provar, se ninguém provar, morre. De quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aquele pecado que eu falei, blasfêmia contra o Espírito Santo e contra Cristo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você está no caminho, irmãos, Ele te ama, te abraça, cuida que é uma maravilha. Mas faz raiva em Deus. Raiva sim. Da palavra, né? Troca a glória dele para você ver. Ele não divide a glória dele com ninguém, não. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Você estava no caminho. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Nós dividimos tudo, nós ajudamos as pessoas, não é verdade? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Avultado aqui, irmãos, é muito, tá? Imenso. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, sair do caminho aqui, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, guarde esse versículo em nome de Jesus Cristo, receba esse versículo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Amém? A sua salvação, irmãos, a sua vida eterna está garantida se você se arrepender, confessar o seu pecado hoje e abandoná-lo em nome de Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, esta é a palavra do Senhor. Eu sei que ela é um pouco chocante, vamos dizer assim, pesada, mas irmãos, nós vamos pregar sempre isso. Pode subir a equipe de louvor.